o Oswald de Andrade que eu conheci. Bem jovem, no início da década de 1950, quando eu frequentava o Clube dos Artistas e Amantes da Arte, do pintor Barros o Mulato, tornei-me amigo de Oswald de Andrade. Nesse clube da capital paulista, situado no fim de uma galeria da rua Barão da Pitininga, em frente do prédio da famosa confeitaria vienense, davam o ar de suas presenças o crítico Sérgio Milliet, a jornalista Helena Silveira, o poeta Jamil Mansur Haddad, o escritor José Geraldo Vieira, os pintores Francisco Rebolo, Quirino da Silva, Tarsila do Amaral, Clóvis Graciano, Aldemir Martins e Di Cavalcante. O clube antes de ser transferido para o Instituto dos Arquitetos. A gargalhada de Barros o Mulato, estridente e escandalosa, fazia o Oswald de Andrade dizer: Barros não ri, é um Júpiter de porre a trovejar no Olimpo. Oswald simpatizou-se comigo porque eu mostrava sincera admiração por ele. O romancista das Memórias Sentimentais de João Miramar, obra publicada em 1924, sentia-se injustiçado. Chegou a me confessar: hoje, a nova geração só enxerga em mim um piadista que não deve ser levado a sério. Comparo-me sempre ao Mário de Andrade, visto por eles como um intelectual culto, honesto, competente, respeitável, em suma, o meu oposto. Tentei consolá-lo. Isto que está acontecendo é passageiro. Ninguém ilude a posteridade. Farão justiça ao Senhor no futuro. Oswald cortou minha palavra. Não me chame de Senhor. Assim você me deixa gagá como um desses esclerosados membros da Academia Brasileira de Letras. Detesto o substantivo Senhor. Eu quis argumentar. Creia, é por respeito à sua pessoa. Ele rebateu com energia. Amiguinho, se não houvesse tanto respeito pelas convenções da moral burguesa, as artes e a literatura teriam avançado muito mais. Após meter o pau nos intelectuais reacionários do tipo do Gustavo Corsão, teimoso, entre aspas, defensor dos dogmas do catolicismo, fecha aspas, o insubmisso Oswald me pediu: explique por que o Mário de Andrade, hoje, tem enorme cartaz, e eu, se tenho um, é o de palhaço de circo Mambembe, foi a expressão que ele usou. A mágoa era visível, embora exibisse um sorriso zombeteiro. Coisa simples, respondi. Mário de Andrade foi de fato um revolucionário no campo da cultura brasileira, mas não no plano existencial. O seu Macunaíma é somente um brado de rebeldia literária. Católico fervoroso, pois até acompanhava procissões nos dias santos de cabeça baixa e fisionomia de papa-hóstias, Mário nunca se definiu politicamente como você, Oswald, que ao lado de Patrícia Galvão ingressou no Partido Comunista. Aliás, para mim, sob este aspecto, a imagem do autor de Paulo de Sé desvairada é a de um conservador, e a de você, Oswald, é a de um anarquista, de um fiel discípulo de Bakunin e de Kropotkin. Sem me importar com as risadas do Oswald, prossegui afoito. Ora, nós ainda estamos num país de conservadores, onde os intelectuais turbulentos são encarados como perigosas ameaças à estabilidade da ordem pública. Daí a razão do Mário ter um cartaz muito maior que o seu no atual panorama da nossa cultura. Olhei a cara do Oswald e ele, entusiasmado, soltou esta frase: meu jovem escritor, se todos
me entendessem como você me entende, eu não seria um grande incompreendido. Acrescentei, estimulado pelo seu ardor. Em resumo, Mário era um temperamento eminentemente construtivo. E você, Oswaldo, é um temperamento eminentemente destrutivo. Declarei isto ao crítico ao seu Almoroso Lima, e ele concordou. Macunaíma não é Mário de Andrade, é Oswaldo de Andrade. A gargalhada de Oswaldo chamou a atenção de Barros o Mulato, que quis saber, aproximando-se de nós. Qual é a piada, Oswaldo? O teatrólogo de O Rei da Vela voltou-se para mim. Faça favor, repita a sua última frase. Repeti com voz pausada. Macunaíma não é Mário de Andrade, é Oswaldo de Andrade. Até hoje, decorridos mais de 50 anos, a risada jupiteriana do pintor Barros o Mulato ecoa nos meus tímpanos. E o Oswaldo comentou: Barros, a sua risada é obscena, pornográfica, imprópria para menores. O carinho de Oswaldo por mim aumentou bastante ao informar-me que eu pretendia escrever a sua biografia. Os seus olhos cintilaram depois de ouvir essas palavras. O meu livro vai antecipar o juízo da posteridade sobre você. Até hoje não escrevi este livro, apesar de a Companhia Editora Nacional o haver solicitado. Mas fui anotando num grosso caderno, na frente de Oswaldo, todas as suas frases espirituosas. Às vezes, a fim de me ajudar, ele falava de modo mais vagaroso. Inúmeros políticos foram alvos dos seus deboches. Aqui vão algumas dessas frases, extraídas do seu caderno. Plínio Salgado é a magra lombriga expulsa do ânus do Mussolini. Eurico Gaspar Dutra tem a cara de um feto sexagenário que boia num frasco de álcool. Jânio Quadros é o Antônio Conselheiro da Política Nacional e Vila Maria é a sua Canudos. A voz do Juscelino Kubitschek soa como a de uma aeromoça que avisa quando o avião vai decolar ou pousar. O governador Lucas Nogueira Garcês, de São Paulo, carrega um burro no seu nome. Lucas Nogueira. Se nós decapitássemos o deputado Porfírio da Paz, que depois tornou vice-governador de São Paulo, a sua cabeça oca substituiria qualquer tubo de vácuo com o qual, nos laboratórios, os pesquisadores executam a colisão dos feixes de átomos. Gay assumido, o padre Paleiro, secretário do Adhemar de Barros, não é o Rasputin da sua corte, é o Rasputão. Certa vez, lá no clube, vendo o Di Cavalcanti a tomar uísque, Oswaldo de Andrade salientou: as mulatas do quadro do Di foram pintadas com seu pênis. Eu ria e anotava estas frases. Aqui vão algumas sobre poetas e escritores. Castro Alves foi o corneteiro mor da poesia brasileira. Guilherme de Almeida é um poeta tão delicado que só usa cuecas rendadas. E quando vai fazer amor com a sua esposa, fala assim: senhora, minha senhora, permiti que eu ponha aquilo com que mijo naquilo com que mijais? Depois que entrou para a Academia Brasileira de Letras, o Cassiano Ricardo devia passar a se chamar Acaciano Ricardo. Coelho Neto sofria de incontinência verbal, como muitos sofrem de incontinência urinária. Asseguro, se nós cortássemos a adjetivação inútil de 40 dos seus livros, estes ficariam reduzidos a
apenas a 20. A poesia do Ledo-Ivo é de mijo curto e fininho. E a de Vinícius de Moraes é de mijo grosso e comprido. Uma tarde, Oswaldo me avisou: vou pronunciar uma palestra aqui no clube sobre a poesia brasileira contemporânea. Eu gostaria que você comparecesse. Prometi que iria. No dia marcado, uma sexta-feira, eu estava lá. Dezenas de intelectuais lotavam o recinto, ávidos por ouvirem as irreverências do autor de Os Condenados. Oswaldo esculhambou os poetas da geração de 45, a qual pertencia o alagoano Ledo-Ivo, e disse que a sua ode ao crepúsculo era obra de um poeticida, de um assassino da poesia. Ledo-Ivo levantou-se apespinhado, apontou o dedo para o palestrante e emitiu este grito: o senhor é o calcanhar de Aquiles do modernismo. Réplica imediata do Oswaldo: e você é o chulé de Apolo. As gargalhadas estrondejaram. Pálido, de olhos que pareciam querer pular das órbitas, Ledo-Ivo desabou na sua cadeira. Durante uma das minhas conversas com o Oswald, eu lhe fiz esta pergunta: por que será que o Jamil Al-Mansur Haddad anda sempre com a cabeça inclinada para um lado? Eu até imitei o gesto, assim, anda assim. Rápida como um flash, a resposta: é o peso da orelha. Jamil, vítima permanente da língua pulverizadora do mulherengo ex-marido de Tarsila. Um fulano perguntou ao autor do Manifesto Antropófago: Oswaldo, há muitos burros aqui em São Paulo? Eis a resposta: Jamil. Injustiça. O Jamil não era nada burro, pelo contrário. Mas Oswald, por um trocadilho, sacrificava tudo, até velhas amizades. Irritadíssimo, Jamil perdeu a calma no artigo da edição paulista do dia 23 de dezembro de 1952 do jornal Última Hora. A berrina do poeta de origem árabe foi considerada, por esse periódico, entre aspas, a maior coleção de xingamentos jamais registrada, talvez, na história da nossa imprensa. Jamil chamou Oswald de verme, bufão, lorpa, ladravaz, mané-coco, pulguento, banazola, elefantino, javardo, excrementício, hipopótamo, necrosado, abandalhado, deteriorado, estratalário, engulhoso, sanioso, nojoso, carunchoso, ruvinhoso. Oswaldo leu para mim tudo isto, explodindo em gargalhadas, e afirmou: no afã de me achincalhar, o Jamil andou catando palavras obsoletas nos dicionários da língua portuguesa, nos léxicos do Caldas Aulete, do Cândido Figueiredo, do Laudelino Freire, do Antônio de Moraes Silva. Ele deveria ser grato a mim, pois contribuí para dar um pouco mais de vigor ao seu vocabulário anêmico, pernibambo, urgentemente necessitado de uma transfusão de sangue e de um par de muletas. Em 22 de outubro de 1954, após o lançamento do primeiro volume de suas memórias, Um Homem Sem Profissão, sob as ordens de mamãe, Oswald de Andrade faleceu em São Paulo. Fui vê-lo antes do enterro. O meu amigo do tempo, da juventude, do começo da minha carreira de escritor, estava muito magro no caixão. Ele, que era baixo, obeso, tinha quase 90 quilos, e havia uma estranha paz no seu rosto, como se fosse o de um místico de alma nirvânica. Chorei. E ó surpresa, quem eu vejo
bem comovido ao lado do ataúde, com lágrimas escorrendo pelas faces. Jamil Al-Mansur Haddad. É isto.